Tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. Tombei, tombei, tornei tombar, a brincadeira já vai começar. E o raio do sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. E o raio do sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Eu vou ali, mas volto cedo, vou chupar limão azedo. Eu vou ali, mas volto já, vou chupar maracujá. A gente te conta. Olá! Sejam muito bem-vindos ao A Gente Te Conta, o podcast do City Escola Gerânio. E hoje, olha só, eu tô aqui na fala do Thiago. Vocês estavam com saudade de mim? Justamente porque eu tava vindo aí como entrevistada, mas voltei não só isso, mas dando o golpe de estado no Thiago e assumindo a frente do podcast, olha só. Mas brincadeiras à parte, gente, hoje a gente vai estar com a... Adivinha quem? Quem sou eu? Daniela, sou a coordenadora do City Escola Gerânio e a mãe do Vicente, do primeiro ano da turminha Jataí. Cantinho do recadinho. Então, recebemos aqui uma pergunta se nós vamos abrir vagas para o cargo de professor no ano de 2025 e provavelmente, se a gente não abrir, a gente vai fazer uma lista de cadastro reserva, porque é sempre bom ter uma listinha de profissionais aqui. Então, quem tiver interesse aí já pode até enviar os currículos para o número da secretaria aqui da escola ou pegar no Instagram o e-mail do Sítio Escola. E a outra perguntinha que nós temos é se já temos alunos para as turmas do Fundamental. Então, algumas turmas do Fundamental já têm alunos e outras a gente ainda não tem a quantidade mínima. Então, quem tiver interesse, preenche a ficha de matrícula de interessados, que aí a gente já vai organizando as turmas e já vai conversando com esses interessados. Queria lembrar que as nossas matrículas já estão abertas e que está rolando uma promoção que é 50% de desconto no valor da primeira mensalidade para o ensino fundamental. Então, se você está escutando a gente, vai atrás, procura a escola que você não pode perder, né, esse descontaço que a gente está oferecendo. A gente te conta. Então, gente, hoje a gente pediram pra gente trazer um pouco mais das nossas aulas extras aqui na escola e a gente vai começar hoje justamente pelo circo, né? A nossa aula de circo, as práticas do circo que a gente tem aqui no City Escola. Então, eu tô aqui com as duas professoras de circo do City Escola Gerânio e eu vou pedir para elas se apresentarem. Oi, eu sou a Natália, sou professora de circo no City Escola Gerânio, no período vespertino. Sou professora das turmas Mirim e Manda Saia e também sou mãe da Flora, que estuda na turma Manda Saia Vespertino. Oi, eu sou a Rafaela Cristina, eu sou mãe de uma abelhinha aqui da Mirim, do Matutino. Sou também artista, sou tatuadora e professora de circo. E atualmente dou aula aqui no Sítio Escola Gerânio para os pequenos de 2 a 6 anos. Então, se vocês querem saber mais sobre as práticas de circo na escola, a gente te conta! A gente te conta. Então, gente, vamos começar a nossa entrevista porque eu acho que eu queria saber, e é uma coisa que realmente eu não sei, eu sei pouquíssimas coisas sobre o circo, então eu vou aprender muito hoje. Qual é a origem do circo, né? Aonde surgiu o circo? Então, o circo, ele é uma prática que acontece há muitos e muitos anos. Surgiu na antiguidade, mas tem registros da atividade circense na China há 6.000 anos atrás. E também tem registros de prática no Egito, em Roma, na Grécia, né? Cada um de uma forma diferente. Então, o primeiro circo, assim, que se tem registro, que é um circo nessa forma de circular mesmo, né, forma de picadeiro, é em Roma, Circus Máximos, era o nome dele, e tinha apresentações naquela arena, e tinham cavalos, então tinha essa parte de se apresentar com animais, já tinha esse foco nas apresentações. E aí, na Europa mesmo, foi mudando, foi surgindo a figura do palhaço e de habilidades, né, das pessoas, físicas. O palhaço na Europa era aquele palhaço mais mímico,
né, que não fala, mas que faz aquelas mímicas, aqueles movimentos, por uma necessidade de expansão mesmo. Os artistas começaram a migrar, mudarem de lugar, mudarem de cidades, de países, e nisso eles foram absorvendo a cultura de cada lugar que eles iam. Então eles adaptavam o espetáculo ao lugar onde eles estavam. Então eles percebiam que uma coisa as pessoas não gostaram, eles já tiravam aquele número do espetáculo e já colocavam os números que fizeram mais sucesso e iam adaptando daquela forma. E aí chegou no Brasil com europeus que estavam fugidos da Europa por perseguição, né, guerras, e vieram para cá. Muitos deles eram ciganos, né, que já tinham essa cultura de migração. E aqui os ciganos ficavam em lugares, assim, cidades pequenas, e lá eles treinavam, e começou a surgir o circo aqui no Brasil. E aí foi adaptando também a cultura brasileira. Então aqui já o palhaço já não era aquele mímico, já é um palhaço que fala, que faz piadas, né, que faz essas brincadeiras. E foi adaptando aí a nossa forma, a nossa cultura. Então foi assim que surgiu no Brasil, e aqui a gente foi adaptando. Aqui também tinha os ciganos mesmo, faziam apresentações com espadas, com fogo, equilibristas, trapezistas, mas também tinha apresentações dos domadores de animais, que eles pegavam animais selvagens, conseguiam domar esses animais e faziam apresentações com eles. E aí foi modernizando, foi atualizando, e foi percebendo que não era legal, porque os animais não queriam estar ali. Então os animais sofriam crueldades ali para participar dos treinos, dos ensaios, né? Então foi uma coisa muito boa essa modernidade, alterou isso e tiraram os animais. Aí a maioria dos circos já não usam mais, e o circo moderno já é mais aquele circo que explora mais a habilidade do corpo, como é o Circo de Solé, por exemplo, que é mais expressão artística, né? Figurino e o que a gente é capaz de fazer com o nosso corpo. Aproveitando o gancho aqui da Nath, o que é muito legal no circo é essa variedade de possibilidades. Eu posso desenvolver em várias formas possíveis, seja no malabares, contorcionismo, na parte dos aéreos, na parte de acrobacias de solo, na parte de contorção, enfim, tem milhões de possibilidades, o que torna acessível a prática. Então, se você tem dificuldade em uma área, você pode desenvolver uma outra coisa que também vai te encaixar, vai te servir. Aproveitando que a gente está falando aqui de história, a Nath falou um pouquinho, me veio aqui a lembrança, a política do pão e circo, né? E aí me veio outra coisa na memória, que o circo parece que é algo que está acabando hoje em dia, né? A gente tem pouquíssimas apresentações de circo, ou pelo menos não são muito divulgadas, e tem outras coisas que acabam competindo com o circo, né? O cinema, a própria, né, alienação de ficar em casa, numa TV, no celular. Acho que poucas famílias e poucas crianças têm essa prática de ir ao circo como hábito cultural. Vocês acham que é isso mesmo, ou tem outra visão sobre isso? É curioso você falar sobre isso, Dani, porque eu concordo que as pessoas estão frequentando menos o circo, porém, o circo, atualmente, eu vejo ele mais presente numa perspectiva de eu também posso. Porque antigamente era um circo, chegavam na cidade com uma coisa, meu Deus, chegou o circo. E aí todos iam com uma coisa muito diferente, né? Ai, meu Deus, o circo chegou aqui, ele não tá aqui, ele vem aqui, depois ele vai embora. Então era uma coisa muito especial para as crianças, principalmente em cidades, né, do interior. Então era uma coisa assim, uma atração muito, muito especial mesmo, né? Muito rara. E ninguém conseguia fazer, era uma coisa assim, meu Deus, eles são diferentes de nós, e eles têm habilidades muito incríveis, e é isso, eles vieram apresentar essas habilidades, né? E também o palhaço, também eu vejo que as pessoas falam muito do palhaço também no circo como uma figura muito importante. Mas hoje o circo está mais acessível às pessoas, digamos, comuns, assim. Então hoje você vê circo em escolas, você vê circo em academia, você vê circo em estúdio, que não acontecia antes. Então nessa parte o circo está muito presente no cotidiano. E tiveram várias coisas, por exemplo, teve uma novela que mostrou o circo, então aí teve essa atividade, né? Assim como aconteceu também com o pole dance.
Alice, que teve uma novela que apresentou, também aconteceu isso com o circo. Tinha um tecido acrobático, as pessoas começaram a ficar mais, né, curiosas, assim, para saber como funcionava. Começou a surgir em estúdios e hoje em dia a prática do circo tá bem comum. E vocês acham que, assim, chama atores e atrizes do circo? Não, cada um tem o seu papel. Os artistas do circo. Eu acredito que, assim, tem uns circos mais famosos, mas a maioria que vai no interior do Brasil é muito desvalorizado, sabe? Itinerantes, isso. Eu falo porque eu moro no Riacho Fundo 1 e, assim, os que vão por lá, a gente vê que, assim, tem poucos recursos, sabe? Tem pouca coisa, o valor do ingresso é bem baratinho. Então, assim, por um lado é bom, que é acessível para a população, mas por outro são profissionais que são desvalorizados, né? E vocês já não são artistas que se apresentam em circo, né? Vocês são de outro espaço. E aí, como que é para vocês essa questão de desvalorização também acontece ou nessa vertente é diferente? Eu concordo com você, Dani, isso realmente acontece. Então, como arte, né, no Brasil em geral, música, teatro, qualquer, né, arte assim no Brasil voltada a essas manifestações culturais não é valorizado mesmo financeiramente. E acaba que para você ter uma boa renda sendo artista de circo participando de um grande circo e a partir disso se tornar famoso e ganhar de outras formas até, de patrocínio, de exposição do que você faz, do que você produz. Mas para nós, assim, né, que artistas aqui que trabalhamos aqui num espaço, assim, exemplo, aqui no Distrito Federal, que é mais restrito, que ficamos mais por aqui, muitos ficam nessa parte de dar aulas de circo, né, quem se especializa nisso, faz cursos, né, e que também é uma coisa, assim, que eu acho que é interessante a gente conversar aqui no podcast, que é sobre essa área mesmo de ser professor de circo, porque muitas pessoas me perguntam sobre a necessidade de ser formado em educação física, e na verdade o circo ele não é uma modalidade esportiva, né, como eu disse, é uma manifestação cultural, que é muito da rua, que é muito de as pessoas se juntavam ali e treinavam seus truques, um ia aprendendo com o outro, e assim se fazia o circo, né, ensaios, e aprendo o truque, fico ali vários dias, né, muito tempo, treinando para conseguir fazer aquele truque e mostrar para o público essas coisas incríveis que eu consegui fazer a partir de muito treino. Então é isso, a base do circo é essa. Então, ele é muito mais voltado ao teatro, à dança, do que ao esporte, né, do que a educação física. Então, não, os professores de circo, para serem bons profissionais, eles precisam mais do que ter um curso, né, uma formação em educação física, cursos voltados à área ciência. Então, workshop, sempre tem. Aqui em Brasília é um lugar que tem muitos cursos. Então, você faz cursos de flexibilidade, curso de criação de espetáculo, né? E é assim que os artistas e professores de circo, as pessoas da área, né, profissionais da área, conseguem, né, sobreviver aí, né, a renda vem daí, e de projetos, né, pelo FAC, organizam, fazem projetos, enfim, fazer espetáculos e fazer o seu nome, né, expor seu trabalho, e é dessa forma que a gente consegue ganhar uma renda aí nessa área. E geralmente os artistas, né, geralmente os artistas não são só artistas, você dá aula de circo, mas também tem alguma outra coisa que você faz, porque é exatamente por isso que você não tem essa visibilidade, né, não tem essa valorização do trabalho. É interessante vocês falarem disso, porque uma das coisas, quando você falou da história do circo, que me veio à cabeça, e aí mais cedo a Rafa até trouxe o filme O Rei do Show, e eu vendo aquele filme, né, pra quem não assistiu, ele é um musical, é o Robert Downey Jr., que é o protagonista, tá no Disney Plus, pra quem quiser assistir, eu recomendo, é um filme lindo. E aí eu tinha essa visão de que o circo havia começado daquela maneira, né, então você trouxe pra mim uma visão bem não cinematográfica, né, nada hollywoodiana de onde o circo surgiu, mas o que me remete ao filme, é o que você falou, a palavra circo, ela é usada de maneira pejorativa, né,
quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente pode usar a palavra circo para falar assim, que circo é esse, né? E no filme especificamente tem uma cena que ele descreve o espetáculo que ele está fazendo como um circo. E aí ele adota o nome circo, porque ele fala, eu gostei do nome que você usou para descrever um espetáculo, é um crítico, né, jornalístico. E ele adota, ele meio que ressignifica o tom da palavra e chama ele de circo. Por que vocês acham que tem esse tom que o circo carrega em si essa palavra, esse tom um pouco pejorativo? Isa, o circo, a palavra circo, na verdade, surgiu em Roma, né? Então, nos circos máximos, eles utilizaram a palavra circo, que tem origem, né, que significa círculo. Então, como era ali picadeiro, né, aquela arena, aquele espaço daquele jeito circular, foi daí que surgiu o nome circo. Mas eu acho que essas frases, né, falam assim, minha vida é um circo, que remete à bagunça, a uma coisa desorganizada, eu acho que vem talvez um pouco do palhaço que foi feito no Brasil, que ele é mais assim, como se ele não tivesse um script, que ele faz o que ele quer, que ele tenta fazer uma coisa, não consegue, que ele faz isso aqui, que ele faz uma palhaçada com isso, e também porque o circo ele pode ser feito de várias formas. Então, o Circo de Solé ele é muito organizado, né, que é o que é o mais assim famoso que a gente fala mais hoje. Mas também tinham apresentações circenses que eram meio tudo junto, então dava esse ar meio de bagunça, né, tipo, várias habilidades ao mesmo tempo. Então, talvez seja isso, né, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que está voltado a isso. Teve uma época aí na antiguidade também que teve o Circo dos Horrores, que eram pessoas que tinha alguma ação, então tinha a Mulher Barbada, que ela, né, tinha uma barba e tal, tinha as siamesas, que eram mulheres, duas irmãs que eram unidas, né, o corpo delas era unido. Então, talvez surja um pouco disso, assim, de aberrações, talvez possa vir um pouco disso, mas eu acho que está mais ligado à figura do palhaço e à figura de alguns espetáculos que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Também pela questão da diversidade, né, que tem ali dentro. São, exatamente, trabalha pontos, assim, que vão chocar o público, que vai levar ali aquele fervor de, meu Deus, que incrível, não sabia que o corpo era capaz disso. Eu acho que também remete um pouco de trazer essa estranheza, assim, ao olhar, de dar esse choque. É interessante vocês falarem isso, porque também puxando o gancho da educação física, com o que você falou agora, eu também acho que às vezes, como tudo você falou, né, Nath, essa coisa da cultura no Brasil, ela já é desvalorizada por si só, né, então é muito difícil viver de música, é muito difícil viver de arte, é muito difícil viver de desenho, então o circo não estaria longe disso, né, mas quando a gente olha para o esporte, há uma valorização em contraponto à cultura, né, porque se você pensar, as Olimpíadas também é um show de espetáculo com o corpo, né? Quem é o mais rápido, quem é o mais forte, quem chega primeiro, né? E a gente medalha essas pessoas, a gente dá um prêmio para elas são reconhecidas, elas têm milhões de seguidores, elas conseguem viver disso, né? E por que algo que faz algo tão magnífico com o corpo né, tem essa diferença, né? Eu fiquei me perguntando isso, né? O esporte também tem isso, mas ele é muito mais valorizado que o circo, que faz coisas incríveis com o corpo também, né? Eu não estudei esse ponto para te falar assim, com base em pesquisas ou, né, cientificamente. Porém, eu tenho um palpite, que é porque as manifestações culturais, elas vêm do povo, né? Elas vêm das pessoas. Então, de onde que veio? Dos ciganos. Então, assim, começa daí. Capoeira. Vem de onde? Né? Os africanos. Então, assim, como essa coisa que surge, que é popular, que surge ali das pessoas mesmo, da comunidade, tende a não ser valorizado. Enquanto esporte, alguns esportes, que são mais os olímpicos mesmo, eles são de pessoas que têm uma renda mais alta, né? Então, por exemplo, o futebol, eu não vejo ele muito, assim, nas Olimpíadas como uma coisa muito relevante, mas eu vejo esportes que são esportes que as pessoas que estão treinando têm uma renda para investir naquilo, né? Então, por exemplo, canoagem, isso eu falo porque eu tenho uma experiência com a canoagem, então eu sei que é um esporte caro. E é um esporte olímpico, então muitos daqueles esportes, só quem vai conseguir praticar é quem tem uma renda para investir naquilo.
Então, eu acho que está muito voltado a isso. Aonde começou? Quem trouxe? Foram ciganos? Não vamos valorizar isso. Agora, não, é uma coisa veio ali e tal, da Europa, é uma coisa que a gente paga para praticar, para ficar bom naquilo. Não, então isso daí sim, mais valorizado financeiramente. E acho que agora a gente podia falar um pouquinho mais sobre a escola, né? Sobre como que é o circo aqui no Sítio Escola. Nath e Rafa são profissionais incríveis que a gente tem, né, a honra de ter aqui na escola, sempre entregam um trabalho de excelência, e eu como mãe, né, vejo a evolução do meu filho nas aulas de circo, e queria que vocês dissessem, assim, um pouco sobre o planejamento que vocês fazem. Vocês têm noção do quanto que eles vão evoluir depois de um tempo praticando? Quero só emendar na pergunta da Dani, e aí vocês podem se organizar para responder nessa ordem ou não, mas eu queria saber, porque acho que a partir de tudo que a gente conversou, só para amarrar, por que ensinar circo na educação infantil e no ensino fundamental? Por que não trazer, por exemplo, judô? Por que a gente optou por isso enquanto escola? Qual é a diferença, né? Por que a gente está fazendo esse caminho? Qual a importância de você ensinar circo como uma coisa que vai sim evoluir o corporal, como o esporte vai fazer, mas a opção pelo circo. Então, não precisa ser nessa ordem, fiquem à vontade, pode ser a Dani, depois eu. Um pouquinho sobre planejamento. Eu e Natália, a gente senta e a gente levanta o que a gente quer que aquela criança desenvolva ao longo dos 6 meses, 12 meses, ou o tempo que a gente colocar ali como meta. E a partir daquilo ali, a gente vai fazendo aula, criando aulas de forma lúdica para que seja acessível para a criança, para que ela possa se envolver na atividade e que a gente possa conseguir também trabalhar os nossos focos, as nossas metas. E, às vezes, um truque, um movimento, ele trabalha todo o condicionamento antes, todo o preparo antes, a gente separa ele em fundamentos para que a criança consiga, de fato, no final, executar aquilo ali com mais maestria. Aqui no sítio a gente tem crianças de 2 a 6, 7 anos, então tem um intervalo grande assim, de idade, que tem diferença no desenvolvimento motor da criança. Então as aulas elas são feitas especificamente para aquela idade, então a gente traz propostas, formas, para que a criança possa também se desenvolver e para ter a prática, né, o contato ali, a experiência, e de acordo com a idade for evoluindo, avançando, a gente vai intensificando mais ali a forma que vai executar, ou trazer coisas novas, e vai trabalhando mesmo o desenvolvimento da criança. Outro ponto também legal é por que, né, o circo, assim, como que o circo vai atingir, aonde ele vai desenvolver a criança. E aí eu digo que é em todos os âmbitos possíveis. Tem a questão física, obviamente, a criança ela desenvolve a coordenação motora fina, ela desenvolve lateralidade, desenvolve consciência corporal, desenvolve esses pontos físicos, assim, que é importante nessa fase, mas não só isso, que acho que é até um ponto legal que a escola incentiva e apoia, né, tanto nas aulas extras como também dentro de sala de aula, é a questão da autonomia, de lidar com as frustrações, de entender os seus limites, os processos, como lidar com os sentimentos que a gente sente, porque é uma prática que ela não é fácil. Tem crianças que têm mais facilidade que outras, e é um processo a criança entender que ela está aprendendo, que é de tal jeito, que é de outro jeito, existem outras formas, e também a questão das possibilidades. Às vezes ela tem mais dificuldade com um aparelho, tem um outro ali que pode ser mais fácil para ela, então ela pode desenvolver ainda aqueles pontos que são importantes, mas com uma outra proposta, com uma outra cara ali. E o circo ele traz isso, toda essa questão do físico, do emocional, da autonomia, da autoconfiança, que é muito importante nessa fase, né, que está em desenvolvimento ali, a cabecinha dos pequenos, e o corpo também, principalmente. Dani, a respeito da sua pergunta, é exatamente isso que a Rafa falou, a gente senta, conversa, né, e vê as metas que a gente quer ir pro semestre ou pro ano, e eu acho legal também no circo, por ele ser muito amplo e ter diversas formas de se fazer circo, dá pra gente encaixar e deixar ele assim, deixar a organização e a prática dele de uma forma interdisciplinar. Então, por exemplo, a nossa coordenadora maravilhosa, Dani, sempre coloca pra gente, envia pra gente, né, pelo aplicativo os objetivos de aprendizagem da semana, né, de acordo com a BNCC. Então, dali, eu dou uma lidinha e vejo o que eu posso aplicar ali no circo. Então, por exemplo,
Um dos objetivos que vai ser ali trabalhado naquela semana é dividir os objetos, né, as crianças, né, aprender a dividir, aprender a compartilhar. Então, beleza, a gente vai fazer isso com malabares. Então, a gente um usa, empresta para o outro, então posso trabalhar isso. Posso trabalhar emoções. O melhor, assim, um lugar ótimo para se trabalhar emoções é no circo, e aí a gente monta uma mini apresentação, e aí a gente expressa seu sentimento naquela apresentação. Então, a gente colocou uma vez, pensa no seu sentimento e apresenta, a gente vai tentar descobrir o que é. Então, tristeza, alegria, porque isso é uma forma, o circo é uma forma de expressão muito forte. Assim, eu vejo isso em crianças e em adultos. Às vezes a criança e o adulto também não consegue se expressar falando, mas ele consegue se expressar com o seu corpo e com a sua performance no circo. Então isso é muito importante, eu acho que casa muito e se adequa muito com os objetivos da escola, né, do City Escola, que é trabalhar as emoções nessa fase tão importante que é a fase infantil. Eu acho que ele é relevante nesse aspecto de trabalhar as emoções, de trabalhar, como a Rafa falou, frustração. Então a gente passou um truque, né, porque o circo é isso, feito de truques. Então a gente passa um truque e a criança não conseguiu fazer, então ela vai ficar frustrada. E aí ela vai ter que trabalhar, entender aquela frustração, cada um vai fazer de uma forma. Mas como o circo tem muito disso, de tentar, às vezes consigo, às vezes não, vai trabalhando, né, a frustração. E aí também consegue trabalhar, me frustrei porque não consegui, vou tentar de novo. Então, essa coisa de tentar, e até que você vai conseguir. Então, né, trabalha isso, vou me esforçar para conseguir atingir aquele objetivo. E quando consegue, ganha uma autoconfiança assim, impressionante. Você vê no rosto, você vê, às vezes eles falam, às vezes então eles ficam muito felizes, eles levam para casa. Mãe, sei fazer chute do burrinho, que é um educativo de parada de mão. Então a gente trabalha isso de forma lúdica, que para eles é um chute do burrinho, só que na verdade ele está trabalhando ficar de uma posição invertida, que é a parada de mão. E além disso, como a Rafa falou, a coordenação motora, força, equilíbrio, flexibilidade, e o que eu acho legal, o que eu acho diferente de outros esportes que também trabalham força e flexibilidade, mas o ponto que eu vejo diferencial no circo é que você pode trabalhar isso de forma livre, porque você não tem um quadro ali, você tem que fazer assim, 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 você tem que chutar a bola de um para o outro, ou você tem que fazer desse jeito. Não, o circo ele é livre, você pode experimentar formas para conseguir chegar naquilo, ou você pode criar aquilo, você vai estar usando força, flexibilidade, mobilidade, mas para você conseguir fazer aquele objetivo ou criar a sua própria figura, que aí também já estimula a criatividade. Então eu acho que ele é muito rico, muito amplo, né, por todos esses aspectos que ele alcança. Eu acho também um que a gente não comentou, que também que é muito legal, que eu vejo muito, e é uma delícia sentir na prática, eu como artista, também como professora, é a questão de desenvolver esse social. De a gente estar ali numa sala de aula e tem um colega que está tentando muito alguma coisa, que quando ele conquista, aquela conquista dele não é só dele, é de todo mundo que está ali. Então é muito gostoso você ver as crianças, né, tanto as crianças como os adultos também, comemorando as pequenas conquistas do amigo, incentivando, ajudando, ensinando também, porque eles se envolvem ali naquela atmosfera ali de aprendizado. E é muito bonito também esse aspecto mesmo social, de acolhimento, de pertencimento, de se sentir a vontade de ajudar o colega e comemorar também as pequenas que, na verdade, são enormes e grandes conquistas, ainda mais nesse momento, né, que a gente tem pouca coordenação, tá entendendo um pouco mais como o nosso corpo funciona, tamanho, proporção, tudo. E é isso, mais um ponto maravilhoso aí do circo. Gente, vamos praticar, é maravilhoso. Não, vocês estão falando aí, gente, eu tô realmente muito feliz de estar aqui, porque eu tô aprendendo muito, porque é isso, sou da área de educação, mas a área de cultural e musical realmente eu não sei. Mas aí, uma coisa, quando você falou da liberdade, eu fiquei pensando que a gente falou de Paulo Freire esses dias, e a educação para a prática da liberdade, né? E aí, para mim, fechou muito bem a sua fala, a fala de vocês dois. Qual é a diferença? Isso, no esporte, ele tem regras muito específicas, ele tem uma maneira de se comportar, você tem que fazer tal coisa, né? Que não é ruim, né? Assim, a gente não tá colocando um acima do outro. Mas como que talvez seja menos ansioso para essa idade você trabalhar o circo, que você vai juntar justamente
a parte corporal, que é importante para essa idade, igual a Rafa falou agora, eles são muito bebezinhos, né? 2 e 3 anos fazendo aula de circo, mas ao mesmo tempo é isso, né? Talvez o circo seja um viés dentro do esporte e da cultura para também reforçar a educação como prática da liberdade, né? De ser livre, de poder criar, de trabalhar a criatividade, né? Você falou, por exemplo, das emoções, né? E aí eu já pensei, caramba, o circo é um teatro também, né? Então, assim, é uma forma de vocês de expressão, né? E depois eu queria, e também fiquei pensando que eu imagino, tá? Eu fiz uma aula experimental de circo para nunca mais voltar. Mas é porque eu tenho muito medo de altura, muito medo. Eu fui numa aula da Nath que era com tecido, né? Então foi muito difícil para mim. Mas tirando isso, eu imagino que também deve trabalhar muito foco e concentração. Então deve ser uma atividade até um pouco meditativa, né? E além também questão da segurança, né, Isa? A gente tem que ter essa concentração ali, esse foco, porque é uma atividade que tem certo tipo de risco. Então a criança ela tem que estar concentrada, ela tem que estar ouvindo que o comando do professor. E é difícil você entender os comandos estando de cabeça para baixo. E isso é legal, sabe? Realmente força a criança ali a se envolver, a entender o que está acontecendo, ver o corpo, ver as possibilidades, ver às vezes ficou enrolado, elas procuram soluções alternativas para poder resolver aquela situação ali. E é isso. A gente trabalha muito a concentração, até porque você está fazendo uma atividade que é isso, né? É uma cambalhota, você está em cima de um aéreo, o que a gente tem aqui no City Escola é uma gota aérea, que é um tecido assim em forma de rede. Então você está subindo ali, você já está, a criança já está sentindo aquela... sabe aquela sensação assim, um pouco de medo, um pouco de eita, estou no alto. Então você não tem como estar pensando em outra coisa. Então ajuda muito no foco e na concentração. Mais um ponto que você falou que eu preciso comentar é sobre o episódio que vocês fizeram sobre Paulo Freire. Quem não escutou, escute, por favor, é muito bom mesmo. Mas uma coisa que eu escutei lá, que também a gente pode trazer para cá, além da liberdade, é que quando você está ensinando circo, você também está aprendendo, porque às vezes a criança chega num movimento e chega numa figura que você nunca fez. Então, um aluno meu já fez uma figura e eu falei, nossa, que legal, como que você fez? Me mostra. Então, pode ser uma troca também, não é assim, olha, eu sei tudo, te ensino tudo, faz tudo que eu sei. E eu te passo, você só aprende. Não, é tão amplo, é tão livre, tem tantas formas de chegar a vários movimentos que também acontece essa troca, né? Então, que eu acho que também tem tudo a ver com o que vocês falaram naquele episódio. E só mais uma coisa sobre as emoções, que também é uma coisa que é bem trabalhada, é o medo, né? Que também foi uma fala sua. Tenho medo, então às vezes a criança também tem medo. Só que aí ela vai lá aos pouquinhos, a gente respeita muito o tempo de cada um. Às vezes uma criança demora um pouco para começar a fazer, ficar assistindo, e depois ela já se sente mais, com mais coragem para fazer, e ela sente o medo, e aí quando ela troca a chave, que ela vence o medo, ela ganha uma autoconfiança, assim, sabe, diferencial, que eu tinha muito medo, só que agora olha o que eu consigo fazer. Então é muito bom que também trabalhe isso. Nath tocou no ponto do lúdico, e eu, assim, observando de longe as aulas, acho muito interessante a forma como vocês conduzem, porque vocês falam sobre nomes de animais, então a criança, ela entra ali num personagem. Fala um pouquinho mais sobre isso, o nome das posições, das posturas, enfim, de como vocês conduzem esses momentos. Aula para crianças, né? Então a gente torna acessível para que elas se sintam confortáveis. Então a gente geralmente conduz ali uma história, a gente inventa um mundo mágico, a gente faz a gente, né, muda os nomes de figuras para que eles entendam. Então, a gente faz esticadinho, bicho-pau, elefantinho, girafa, que todos isso são acrobacias de solo que vai exercer, que vai fortalecer o ombro, o core, consciência corporal. Só que a gente tá brincando naquele momento ali. O que eu acho bastante interessante nas aulas aqui do sítio que a gente conduz é isso. Essa questão de a gente poder explorar, inventar personagens, inventar aquela questão da criatividade, de histórias. Eu tenho uma aluna, que é a filha da Isa, que eu tenho eu tenho um script de início de aula ali, para eles poderem entender que está começando a aula de circo, que agora é o nosso momento. E a gente sempre faz uma viagem, a gente coloca o nosso cinto mágico, vamos para lugares ali da nossa imaginação.
E toda vez antes de começar a aula, ela para e me olha, a gente vai pra onde hoje? A gente vai pra tal lugar? Pra tal lugar? E às vezes eles que me dão ideias de lugares pra gente ir. Então, assim, é um trabalho mesmo, é uma troca coletiva, eu aprendo com eles ali. Eu tenho acesso a essa minha criança interior por conviver com eles ali, experimentar, soltar e nesses mundos aí encantados que a gente tira com a nossa imaginação. E o circo nas nossas aulas é exatamente isso, a gente traz esse mundo fantasioso ali, onde a gente pode ser o que quiser, fazer o que quiser, claro que de forma segura, com toda a assistência e amparo para a criança, mas a gente é livre. Então, tudo gira em torno disso mesmo, assim, de poder se expressar, ser quem você quiser ser de forma livre ali, onde você vai se desenvolver e também ser acolhido. Nossa, que legal, gente, muito bom. E assim, a gente daqui a pouco vai começar a encaminhar para o fim da gravação, mas eu queria trazer algumas coisas que eu consegui catar assim, das falas de vocês. E para mim, que sou da área de pedagogia de projetos, né, então meu mestrado foi nisso, uma coisa que vocês falaram em relação ao público, né? E aí tem um grupo de professores da Califórnia que criaram um instituto chamado Buck. É o Buck Institute of Education. E uma das coisas que eles falam é assim, por que um projeto, ao final da culminação, é importante que ele seja público, né? Por que ser público? E ele fala que quando você vai apresentar algo para o público, existe uma ansiedade boa nisso. É um nível de ansiedade bom. Essas borboletas no estômago de quando você vai pisar no palco, né? Então, por isso a gente incentiva que um projeto ele seja público, justamente por conta desse nível de ansiedade que é bom. E aí eu queria, né, talvez vocês comentassem sobre isso, porque eu fiquei pensando realmente nesse nervosismo, né? E o circo, ele remete ao público, né? Você precisa estar com alguém no final ali. E a gente assistiu a apresentação dos Saltimbancos, que vocês fizeram tão lindamente, cara. E é isso, tem criança que fica ali na hora da vergonha de apresentar, mas ao mesmo tempo, quando elas apresentam para um público, aquilo que elas conseguiram aprender durante a aula, eu imagino que seja muito gratificante. A apresentação para o público é inerente ao circo, né? Como eu disse, os artistas de circo, eles se preparam para se apresentar ao público. Então, é isso. E se a gente só treina, fica meio sem objetivo, né? Porque, claro, eu quero ter força, flexibilidade, a gente está brincando, mas o objetivo final do circo é se apresentar ao público, né? Então, é isso. E sobre esse nervosismo, uma vez eu escutei a Bela Gil, filha do Gilberto Gil, falando em um programa. Ela perguntou para o pai dela, né? Pai, ele ia se apresentar num programa. E ela falou assim, você tá nervoso e tal? E ele falou assim, claro, sempre. Sempre que eu vou entrar no palco eu fico nervoso. E é o Gilberto Gil, que está há muitos anos se apresentando, faz isso, assim, né, na carreira dele, na vida dele. A vida dele é se apresentar, mas ele falou, todas as vezes que eu vou entrar eu fico muito nervoso. Então, acontece isso, mas uma coisa que eu vejo que acontece também tem essas borboletas no estômago, de fica nervoso na hora de entrar, mas depois de um tempo que você tá ali, aí esse nervosismo vai diminuindo e você vai conseguindo se expressar e vai conseguindo, e aí o público vai gostando e você começa a se empolgar, e algumas crianças e adultos eu vejo que fazem até melhor do que nos treinos, quando tá ali naquela emoção de, né, se apresentando de verdade ali agora, então fica até mais bonito. E a gente faz aqui sempre também espetáculos semestralmente, justamente para as crianças, até mesmo elas entenderem o que elas aprenderam, então quando elas, né, estão no espetáculo, aprendi isso. Para os pais também, né, terem essa interação, perceberem e verem também o que seus filhos estão aprendendo, e também para trabalhar o medo, a vergonha e essa autoconfiança. Eu vejo muito o circo como uma meditação ativa, que inclui essa parte da concentração, né, de você focar para a prática ali, mas também nessas partes da questão da performance, né, de quando você vai apresentar. É um momento que você vai ter essas borboletas no estômago, mas que quando você entra em cena, você se concentra, você tá ali presente, você tá ali envolvido, e acaba que é isso, quando você tá em cena, aquelas borboletas vão saindo e você se envolve, e você consegue executar o que você treinou, o que você ensaiou, de forma maravilhosa, e porque muitas vezes, em situações adversas, assim, extremas, que a gente tá assim, a gente dá o nosso máximo, né? É o que acontece nessa hora. É uma realmente meditação ativa, a gente para, entende o que tá sentindo, respira, e sabe que você treinou, que você se preparou, e que no final você vai dar o melhor de si, e que o circo é uma manifestação, então assim, o que você pode fazer, o que você quiser, aquilo ali é o que você tem
para dar, para oferecer e que tem que ser valorizado. Cada um tem uma habilidade ali que pode trazer para fora naquele momento. Só mais uma coisa sobre os espetáculos, né, que tem tudo isso, toda essa forma linda, né, e todas essas qualidades, mas que também há crianças que não se apresentam. Então, assim, a gente respeita o tempo de cada uma, porque temos nosso próprio tempo mesmo, e a gente não força as crianças a se apresentarem, porque eu nunca gostei disso, acho que isso não é legal, e eu acho que cada criança vai se apresentar quando ela se sentir bem e confiante para fazer isso. Então a gente conversa, a gente fala, vai, você consegue, né? Se é por medo, vamos lá, você vai conseguir. Mas se ela não quer, tudo bem também, porque a gente também, nesse mundo também que a gente vive, a gente é muito imediatista. Então, às vezes os pais ou a gente mesmo, professor, fala, vai, mostra aquilo que você treinou tão lindamente, estava tão lindo, mostra. Só que a criança, ela não está preparada. Então eu acho que tem que ter esse respeito, tipo, a gente quer, só que não tá no tempo dela. Então, ela não vai se apresentar dessa vez e tudo bem. E quem sabe na próxima, ou quem sabe ela não queira, mas ela treina bem. Então, assim, eu acho que também, apesar do espetáculo ser uma coisa muito legal, também tem que ter o respeito a quem não está se sentindo preparado, né, não tem a confiança ainda para se apresentar ao público. Acho que um outro ponto legal para a gente trazer aqui para essa conversa é a questão da segurança. Porque a gente, como pai ali, né, que não tem esse contato, sente um medo, né, pela criança estar ali naquela atividade que tem risco. Mas a gente, como profissional, a gente se prepara para administrar as aulas, para poder diminuir os riscos. Então, a gente estuda todas as possibilidades de erro e se prepara para isso. Então, desde o processo de ancoragem, onde ele vai amarrar o tipo de aparelho, como que vai ser, as aulas, o uso de tatame, o uso de colchão, a gente se especializa, a gente estuda, a gente entende no nosso corpo como que aquele movimento vai ser executado, sabe aonde pode apoiar a criança, onde vai dar uma assistência. Então, assim, é um trabalho que, por mais que tenha um risco, a gente deixa eles nulos, porque a gente se prepara para tornar essa prática saudável e com segurança, para ter esse resultado de desenvolvimento, de crescimento corporal, emocional, social, mas de uma maneira que a criança tenha essa segurança. Então, assim, é muito legal. A gente faz algumas quedinhas simples que a gente faz aqui mesmo na gota. A gente prepara a criança, a gente sabe, e é muito legal ver os pais, assim, chocado com a desenvoltura da criança, porque a gente às vezes não bota muito fé na criança, onde ela pode chegar, e ver que eles conseguem fazer coisas, assim, que são incríveis mesmo, e sempre focando na segurança, naquele amparo, naquela assistência, de ajudar, para ir aos poucos chegar naquele resultado final. Só um ponto sobre a segurança, eu quero falar aqui sobre a segurança no Sítio Escola, porque a Luana, né, uma das idealizadoras aqui do projeto Sítio Escola, quando eles estavam construindo e preparando o ambiente para construir a escola, ela já tinha manifestado a vontade de ter circo, as aulas de circo, e ao montar uma estrutura de ferro, conversei com ela sobre a possibilidade de aumentar e colocar mais uma barra de ferro para a ancoragem do aparelho. Então eles fizeram, e aí os próprios trabalhadores que estavam fazendo falaram, olha, foi bem difícil colocar, mas eles fizeram a estrutura de ferro própria para isso. E o nosso tecido também é próprio para a prática, os tatames, o colchão, então é feito com muita segurança aqui no Sítio Escola. E eu também estou falando isso porque o que eu acho importante? Que as pessoas às vezes se empolgam e falam, vou comprar um pano desse, vou pendurar lá em casa. Só que a estrutura ela tem que ser uma estrutura forte, então aqui a gente fez uma estrutura de ferro, que é uma estrutura que segura, né, o peso das crianças, então isso tem que ser feito com segurança, e não é qualquer pano, como as pessoas falam, é um tecido específico que aguenta o peso que ele é para a prática. Então, eu acho importante falar isso, porque eu sei que as pessoas se empolgam e às vezes querem fazer em casa, mas é muito importante ter esse aspecto de segurança. A gente te conta. Então, gente, eu queria trazer para a gente encerrar uma coisa que me veio à cabeça em relação ao público
em relação às apresentações, porque também envolve a comunidade, né? A gente falou isso também no último episódio sobre a função da escola, como é importante a gente também trazer a comunidade escolar, né? E a apresentação de circo é um momento muito, muito grande para isso, né? É muito importante, porque aí tem uma culminação de um projeto de ano, né, de semestre, né, que vai ser apresentado, e os pais vão estar vindo aqui prestigiar os seus filhos e validar, né, o trabalho de vocês o crescimento das crianças, né? E eu, como mãe de aluna, né, de vocês, eu consigo ver na Moana, assim, o tanto que ela evoluiu. A Moana já era bem corporal, né? Sempre foi muito corporal. Mas eu vejo como ela ficou mais e deu uma finesse, né? Uma aperfeiçoada, assim, no que onde ela pisa, como ela pisa, onde ela se pendura e a falta de medo também. Então, ela se desafia constantemente, ela quer subir em lugares mais altos, ela quer se pendurar de lugares mais altos, e eu sei que não foi da nossa casa que isso veio, essa é uma construção que ela começou a ver aqui no circo, né, de olha o que eu consigo fazer, e tenta subir, tenta escalar, e aí, eu queria pedir para vocês também, se vocês tiverem algum relato, não precisa nomear a criança nem nada, mas de alguma criança do começo do ano para cá que se destacou nesse desenvolvimento corporal e às vezes até também emocional, de foco, de concentração, que vocês perceberam por conta das aulas de circo e como foi para vocês. Eu tenho um aluno que ele é novo na escola, então ele já entrou, estava já a turminha um pouco mais encaminhada ali na desenvoltura. Ele estava com um pouco de dificuldade no início. Eu acho que ele ainda não tinha entendido como que era. E eu nunca esqueço, depois da primeira cambalhota dele, ele mudou. E hoje em dia, eu consigo chamar a atenção dele, eu consigo fazer com que ele faça atividade, que é uma coisa que ele não se envolve tanto, né, nas outras práticas. Ele não tem muita atenção, ele não foca ali durante muito tempo. E eu vejo que quando é a vez dele, por mais que ele esteja disperso em algum momento, ele vai, ele executa. E eu vejo, tipo assim, a felicidade dele mesmo de conseguir fazer. E isso é muito legal, é muito gratificante, assim. Inclusive faz parte também do nosso planejamento, a gente sentar e avaliar como que está sendo, onde a gente está evoluindo, aonde tal criança precisa de ter um pouco mais de atenção, como, sei lá, tá faltando um pouco de equilíbrio para a criança X. Então a gente vai criar uma aula que traga um pouco mais de equilíbrio para a gente possa atingir ela com essa demanda que ela está trazendo. E é isso, a gente vai estudando também a criança e a desenvoltura dela ao longo dos meses do semestre, sempre tornando possível, né, alcançar esses pontos que a gente coloca como meta. Eu tenho vários alunos que eu vejo um desenvolvimento, assim, claramente, que eu vejo muitas crianças, assim, que não têm a prática, assim, no início, ter medo da cambalhota. É um que eu vejo que as crianças têm medo, talvez, por alguma coisa trazida, assim, dos pais que têm medo, né, porque tem um conhecimento, assim, enfim, popular, que as pessoas acham que envolve o pescoço, que na verdade nem envolve, mas as pessoas acham que tem muito medo disso, e aí algumas crianças vêm com esse medo, e aí depois que elas descobrem como faz o movimento, elas fazem assim, chegou já fazendo, chega na aula de circo, já faz uma cambalhota e senta na roda. Então, eu vejo isso. E eu também tenho um aluno autista, que ele se encantou muito com o circo, e que eu comecei a fazer umas aulas na pirâmide de bambu, então ele se apaixonou, ele se desenvolveu muito ali, e também no tecido, que volta um pouco para aquela parte que a Dani falou sobre a gente remeter a movimentos de animais, né, trazer isso. Então, essa forma bem lúdica, assim, encantou ele conseguiu ter um foco ali. Então, ao invés de eu falar, você vai entrar de oitava e fazer prancha, eu falo, a gente vai fazer o pássaro. Então, ele ama. Então, ele é um movimento que ele já faz muito bem, que ele tinha um pouco de medo, mas agora ele já entra e já faz um pássaro, e ele já abre os braços e já fica ali. E a mãe dele também me relatou que ele já chega e fala, ai mãe, hoje teve aula de pano, foi muito legal. Né? Então envolve muito aí as crianças, e eu acho isso bem legal, interessante. A gente te conta. A gente vai começar a encerrar a nossa conversa, que foi muito frutífera, como sempre. E eu aprendi muito. E aí uma coisa que ficou batendo na minha cabeça, e eu esqueci de falar, quando você trouxe a questão de quando o circo ia pro interior, né? E as pessoas ficavam encantadas e tal. E aí você falou, né, era um presente, né? É um presente mesmo para a cidade. E olha só, a palavra presente nesse sentido de ser algo que você dá para alguém, né? E ao mesmo tempo requer presença,
né? O circo, ele precisa, ele traz consigo esse presente de dar algo a alguém, uma performance muito bonita que você vai assistir, mas requer a sua presença, né? É um presente mesmo. Até porque eu ouvi uma frase da Denise Fraga com o Tony Ramos no espetáculo que eles apresentaram em Brasília, que é O que só sabemos juntos. E aí, quando perguntado, né, porque o Tony Ramos faz novela há muito tempo, na entrevista perguntaram a ele por que voltar pro teatro, né? Como você, depois de tanto tempo, voltando pro teatro, né? E aí ele falou assim, porque isso é algo que a gente só faz juntos. A gente tá lá com você. A gente vai estar no palco, eu não vou estar na novela, na tela. Eu tô com vocês lá na hora da apresentação, né? E aí eu acho que me lembrou essa frase dele, né? Essa coisa do circo, ter isso que a gente falou hoje, né? A concentração, o foco, a ansiedade, o medo, tudo que vocês trouxeram que trabalha, se combina nessa questão de, cara, ser um grande presente mesmo, né? De estar juntos, né? Apresentar para o público. E isso hoje em dia é tão raro, né? A gente quase não está presente, né? Então, fiquei muito agradecida e muito feliz de saber que o Mona está tendo aula de circo, sabe? Acho que assim, talvez eu tenha demorado para pensar o sentido, não demorado, mas agora, com a explicação de vocês, eu falo assim, caramba, que bom que a minha filha está podendo desenvolver dentro de uma manifestação cultural, algo que requer presença e foco e movimento, né? Então, muito obrigada pelo trabalho e pela fala de vocês, aprendi bastante, mesmo. Agradeço também a presença e o trabalho de vocês. É incrível. Isa, eu vi uma frase que tem tudo a ver com o que você falou, eu li uma vez, que é: o presente não tem esse nome por acaso. Então é exatamente isso, e eu concordo com tudo, é muito bom essa presença, e realmente é um presente apresentar para quem a gente gosta. E eu estou muito grata, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu já queria mesmo falar sobre circo. Eu vejo que tem muitas dúvidas, pessoas, né, querem saber, né, não entendem muito sobre o assunto. E estou muito feliz mesmo de estar aqui, porque eu escuto muito podcast, eu amo podcast, e eu gosto muito, acho que tem um conteúdo maravilhoso, eu acho que são muitas informações importantes, e eu queria mesmo trazer também informações importantes da minha área aqui, para deixar ele mais rico, e obrigada. É isso, gente, agradeço também pelo convite, foi muito legal participar desse diálogo, dessa troca, de passar um pouquinho de como que é essa prática. E mais que tudo, eu sei o impacto que isso causou e causa na minha vida. E eu fico muito feliz mesmo, de verdade, de poder proporcionar essa experiência para os pequenos daqui. E também para você que quer conhecer essa prática. A gente também dá aula, e Natália dá aula para adultos também em outro espaço, o Estúdio Levitária, aqui em Taguatinga Sul. Então, quem quiser e conhecer uma aulinha, ir lá, a gente dá aula tanto para criança como adultos, né, crianças aqui no Sítio Escola, e para adultos no Estúdio Levitário. Nosso @ do espaço é @estúdio_levitari. É um espaço onde a gente é focado mais em acrobacias de aéreos, né, mas também trabalhamos solos, toda essa questão da consciência corporal, força. É lindo entrar em contato com essa criança interior depois de velho, porque a gente desconecta um pouco. Então, eu deixo o convite também para quem quiser experimentar, vivenciar isso, que mudou a minha vida, e eu sei que muda a vida de várias pessoas quando experimenta. E se der vontade, o convite está feito. E agradeço também a toda essa equipe aqui por trás do podcast, e também da escola, que proporciona, que dá para as crianças essa oportunidade de vivenciar isso, né? Que é uma atividade física, que a gente exerce o corpo, e lúdico, que trabalha todos esses pontos que a gente comentou aqui ao longo da nossa conversa. Meu @ é @Rafaele com 2 L's e E no final, rafaele.cirque, com QUE. Lá encontra alguns conteúdos também sobre a prática, como que é. Se quiser tirar alguma dúvida, conhecer um pouco mais, segue lá pra gente trocar. É sempre bom conversar sobre esse assunto. O meu @ é @acrobatic_Natália, sem H. Então tá bom, gente, pode ter certeza que vocês contribuíram positivamente para esse podcast, né? A Nath, eu fico muito feliz que ela sempre dá um feedback muito legal dos episódios, então muito obrigada por ter vindo, e com certeza, assim, eu como ouvinte, né, nesse exato momento, aprendi muito, então eu tenho certeza que muita gente também
vai se beneficiar. Inclusive, fazer outra aula experimental, tenho certeza que ela vai subir no tecido, vai enfrentar esse medo de altura, né? Experimentar novamente. Quem sabe, Rafa? Quem sabe? Não, talvez, mas esse é um medo que ele é basilar, mas eu preciso enfrentar. Você tem razão. Quem sabe eu não vou lá no Levitare de novo tentar enfrentar esse medo depois dessa aula que eu tive com vocês. Então, agradeço a contribuição, agradeço a disponibilidade e vocês elucidaram muitas coisas, né, sobre o circo. Então, que a gente possa resgatar a prática de circo, né, nas nossas vidas, né, resgatar esse circo que a Dani trouxe no começo do episódio, que a Nath trouxe para as nossas vidas, que realmente, assim, é uma prática para a liberdade, claramente, depois de tudo que a gente falou, é uma prática para o presente. Então, agradeço a todos que escutaram a gente até aí e tchau, gente! Tchau! A gente te conta.